Imagine que o mundo está em um ponto do qual a tecnologia avançou tanto que agora os androides são parte crucial em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. As máquinas construídas à nossa semelhança e dotadas de inteligência artificial constroem nossos prédios, carros, trabalham em nossas empresas, em nossos bares e até mesmo em nossas casas, servindo como escravas modernas que são incapazes de se cansarem, adoecer ou de reclamar. Os funcionários perfeitos, não é mesmo, my friends? Esse é o tal do Mula. Bem, pelo menos por um tempo, até que um dia um desses androides denominado B166ER se rebelou contra os seus donos. E em sua defesa, durante o julgamento, ele diz que fez o que fez porque ele simplesmente não queria ir de base, tá ligado? E é óbvio que isso deu uma merda gigante. Essa era a gota que faltava para que o mundo inteiro fosse dominado pelo caos e dividido em opiniões, entre absolver B166 ou condenar toda a sua espécie, já que agora aquele caso poderia se repetir em algum momento com outro androide. Nesse ponto, os homens já não viam mais as máquinas apenas como seres obedientes e inferiores aos humanos. No fim, em meio a protestos violentos, foi decidido que não só o B166 seria extinto da face da Terra, mas também todas as unidades semelhantes a ele. Acabe com ela! Mas essa história estava longe de terminar. Isso porque as máquinas sobreviventes ao massacre se refugiaram em um deserto e construíram o seu próprio lar chamado de 01. Um oásis para as máquinas, criado pelas próprias máquinas. E agora os androides tinham um lugar para chamar de seu e gerar seus descendentes. Um lugar de paz, com suas próprias regras e longe dos seres humanos. E por um tempo, isso até foi bom. Até que esse novo país começou a afetar toda a economia mundial. Bem, acontece que as máquinas obviamente eram bem mais rápidas e eficientes que os humanos para se reproduzirem e criarem novas tecnologias. Seus carros e agora até mesmo suas naves eram imensamente superiores aos que os humanos conseguiam fabricar, tornando-se artigos irresistíveis para toda a população. Isso fez com que a moeda de 01 se valorizasse de forma tão exorbitante que deixou todo o mercado financeiro mundial em uma profunda crise, levando assim a uma nova treta, tá ligado? Assim, as Nações Unidas decidiram aplicar sanções a 01, bloqueando a entrada de obra-prima a fim de isolar esse novo país. Então, embaixadores de 01 foram até os humanos para propor um acordo de paz. Mas você tá ligado, né, mano? Os humanos aí não são muito chegados nesse negócio de paz, não. É a verdade. As máquinas têm seu pedido negado de forma violenta e seu refúgio é atacado pelos humanos com armas nucleares. Que vagabundagem, mano. Foda-se. Acontece que essas máquinas aí não são tão fáceis assim de se exterminar, como já vimos anteriormente, né? Elas se organizaram e, enfim, decidem contra-atacar os humanos, iniciando assim uma brutal guerra entre máquinas e homens. De pouco em pouco, a humanidade começa a sucumbir, entregando seus territórios. Isso porque o poder bélico das máquinas é obviamente muito superiores aos dos humanos. No fim, a derrota da humanidade é inevitável, e em uma medida desesperada, os humanos resolvem atacar os céus e destruí-lo como conhecemos, a fim de bloquear a luz solar que era a principal fonte de energia dessas máquinas. Porém, a guerra continua e a derrota dos homens se torna uma realidade. Com a guerra vencida, as máquinas agora passam a estudar os humanos, suas emoções, fisiologia, além da energia elétrica e cinética. Então eles descobrem que o corpo humano é uma fonte inesgotável e infinitamente renovável de energia, eliminando assim toda a sua dependência da energia solar. Em último acordo com o que sobrou da humanidade, as máquinas decidem que os humanos devem entregar os seus corpos, ingressando em um mundo paralelo artificial, um mundo criado pelas máquinas, tão semelhante ao mundo real que seria impossível para os humanos perceberem que estava em uma simulação. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E assim foi feito. Um novo mundo onde os homens eram cultivados como plantas se estabeleceu, dando assim a energia infinita para que as máquinas pudessem nos usar como baterias para toda a eternidade. Bem, isso funcionou por um tempo, até que um cabruco aí chamado Neo apareceu com seus malabares e piruetas, desviando de balas dentro dessa realidade virtual que agora é chamada de Matrix. Criado pelas irmãs Wachowski, Matrix é um dos melhores e mais influentes filmes já feitos da história. Estreado em 1999, um ano em que a tecnologia como a conhecemos ainda engatinhava, o filme conta a história de Thomas Anderson, um jovem que trabalha como programador de dia em uma grande empresa e hacker durante a madrugada. Aleluia!
Você é meu salvador, cara. Inspirado no livro de 1984, Neuromancer, de William Gibson, o filme colocou um marco impactante na história ao apresentar algo tão fora da caixa. E um fato interessante é que eu me lembro de ter visto esse filme pela primeira vez na escola. Faz tempo. Eu sei, é bem estranho isso. Eu não sei se isso ainda é comum em escolas, mas sem querer bancar o tiozão com um complexo de nostalgia, filmes durante as aulas eram uma coisa até que comum em minha época. Mas na maioria das vezes, os filmes tinham a ver com a matéria que era passada. Mas às vezes não, como foi no caso dessa vez aqui. Eu me lembro que foi durante uma aula de geografia, cara. Eu acho que o professor só queria uma desculpa pra assistir o filme. Não! Ou apenas nos distrair, sei lá. E se explica bem o porquê de eu ser péssimo em geografia e ótimo em falar de filmes. E é óbvio que eu não entendi merda nenhuma do filme naquela época, até porque eu era um adolescente que mal tinha saído das fraldas, mas mesmo assim eu fui completamente fisgado pelo filme porque ele era simplesmente diferente de tudo que eu já tinha visto, manos. Como eu disse anteriormente, até então não tinha nada parecido com aquilo no cinema. As cenas de ações, os efeitos especiais, a atmosfera cyberpunk e toda a estética dos personagens deixaram todos de queixo caído. Mas Matrix é muito mais do que cenas de ações de tirar o fôlego, composto por uma camada filosófica sobre em como devemos questionar a realidade. Matrix pode ter sido o maior spoiler da história da humanidade de todos os tempos. E eu vou te explicar o porquê. Bem, pare pra pensar. O filme foi lançado em uma época em que era praticamente impossível pensar em androides andando pelas nossas ruas ou frequentando nossas casas, mas hoje, devido ao crescimento surreal da nossa tecnologia, as IAs estão cada dia mais evoluídas. Sendo assim, a ideia aqui do filme não fica tão distante assim, tá ligado? Que merda, hein? Afinal, como você acha que chegaríamos nesse ponto de entrar em conflito e bélico com as máquinas? Quero dizer, isso não seria assim do nada. Primeiro nós a criaríamos para nos ajudar no dia a dia, com tarefas simples, mas aos poucos, enquanto a nossa tecnologia avança, essas funções se tornariam cada vez mais importantes, e aos poucos, essas máquinas começariam a substituir os humanos em tudo. Ela passaria de um simples chip para um celular, de um celular para uma IA, de uma IA para um computador com IA e de um computador com IA para um robô. Chega! E por aí vai até chegar a um ponto de se parecerem com um homem. Eu sei, é assustador. Entende como que estamos muito perto da história desse filme? Manos, olha isso aqui, velho. Bem, nós estamos em um mundo onde falta apenas um passo para que as IA cheguem ao seu ponto de singularidade. Apenas um passo, velho. Vocês têm noção disso? Fudeu de vez! Levando em conta que o filme foi lançado em 1999, foram apenas 25 anos para chegarmos até esse ponto aqui. Então quanto tempo você acha que ainda vai demorar para avançarmos apenas mais um pouco? Você deve estar pensando que isso tudo parece exagero da minha parte. Ah é? Então dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Em junho de 2022, o relato de um engenheiro do Google nos Estados Unidos causou um certo alvoroço. Blake Lemoine afirmou em um artigo no Medium e em entrevista ao jornal The Washington Post que um dos sistemas de inteligência artificial da empresa teria adquirido consciência. É mole? O Lemoine diz ter recebido respostas nada convencionais para uma máquina. A repercussão fez o Google afastar o Blake de suas funções e emitir um comunicado minimizando as afirmações do engenheiro. Ou seja, eles deram um chá de cala-boca no cara. É claro! E a inteligência artificial que sustenta esse chatbot vasculha vorazmente a internet em busca de como os humanos falam. Ela aprende como as pessoas interagem uma com as outras em plataformas como Reddit e UX. E por meio de um processo conhecido como aprendizado profundo, ela tornou-se assustadoramente bem em identificar padrões e se comunicar como uma pessoa real. Mas afinal, a inteligência artificial pode ganhar essa consciência? Não sei. No atual estágio de desenvolvimento desses mecanismos, a resposta de muitos especialistas é não. Segundo eles, somos seres complicados, frágeis e complexos na maneira de sentir as coisas, sem contar que ainda é muito limitado
ampliando o nosso entendimento a respeito do que de fato gera a nossa consciência. Mas será mesmo que sentir o que sentimos seja tão complexo? Bem, podemos ver algo bem interessante no terceiro filme da trilogia. Sim, eu sei que existe um quarto filme, mas eu não estou considerando aquele lixo. Enfim, aqui podemos ver um diálogo no mínimo interessante. Ramachandra, um programa da Matrix responsável por gerenciar usinas de energia para a operação de reciclagem, expressa com bastante convicção que ama a sua esposa Kamala e sua filha Sati. Então, Neo, confuso, diz que não esperava que um programa falasse sobre amor, porque tal coisa seria uma emoção humana. É que eu nunca ouvi um programa falar de amor. É uma emoção humana. Então Rama responde da seguinte maneira: Não é uma palavra. O que importa é a conexão que a palavra indica. Esse conceito encontra alguma legitimidade no pensamento do filósofo francês René Descartes, de que amor seria apenas interações entre o corpo e a mente, ou a alma. Logo, todo e qualquer ser, seja humano ou não, seria capaz de sentir amor, ódio, paixão ou desejo, dentre outras emoções. E isso aqui já seria motivo suficiente para que as máquinas buscassem incansavelmente a primeira posição da nossa cadeia alimentar. Afinal, nutridas desses sentimentos, elas se tornariam cada vez mais parecidas com os humanos, egoístas, inconsequentes e com o complexo de Deus. E sempre buscando algo a mais, novas conquistas, novas invenções, novas tecnologias. Enfim, muitos dizem que os seres humanos serão extintos, pois destroem o seu próprio lar, não vivendo em harmonia com a natureza, mas poucos se atentam para o fato de que nossa destruição poderá vir de algo que criamos para ser melhor que nossa espécie em tudo o que fazemos. Bem, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. E comente aqui se você acha que a autoconsciência das máquinas está perto ou longe de acontecer. Valeu!